Salve, salve! Aqui é o Cadu Aqui é o Leandro e esse é o Tem Janela, a sua janela para a cultura pop. e toda a informação aleatória que você não vai usar pra nada. Tá valendo, tá valendo. Leandro, meio do ano, eu sempre percebo assim que os canais que eu acompanho, eu consumo muito conteúdo do YouTube, eles começam a fazer um apanhado de tudo que eles assistiram e curtiram ali no até a metade do ano. Você tem alguma lista aí, Leandro? Faço ali várias listas, eu acompanho várias listas de várias pessoas. E aí hoje eu trouxe um pouco, né, do que eu vi esse ano. 5 filmes, na verdade, que eu vi ali de cinema, streaming, coisa nova, coisa antiga, que eu acho que é legal ali compartilhar com você e com quem tá escutando a gente. Eu também tenho uma lista, mas antes vale trazer o contexto. Eu não tenho muita grana, tá? Então eu não vou pro cinema todo mês assistir 3, 4 filmes. Sou um Homem-Aranha. Aqui uma informação, Cadu. Eu também não tenho dinheiro, mas assim, eu não ligo quando é pra gastar com cinema, então eu vou direto, tá? É uma coisa que eu faço bastante. Então, streaming e cinema é uma coisa ali que tá diariamente na minha. Eu confesso que eu não vou todo mês, tá? Eu tô tentando corrigir isso. Eu fiz uma assinatura de uma rede bem conhecida de cinema que te dá 2 ingressos todo mês. Tô tentando melhorar nesse ponto. Mas o que eu faço do lado de cá, Leandro, é que tem filmes que não foram lançados esse ano, mas que eu só assisti esse ano. E eu sempre considero eles como filmes que eu assisti naquele ano. Tá valendo, né? Se eu te falar que tem aqui um filme de 78, que eu só vi esse ano, que é um clássico que aparece em todas essas listas que você pode olhar em site, livros, sabe aqueles guias que falam 100 filmes pra você assistir antes de morrer? Sempre vai aparecer pelo menos 2 desses filmes que eu coloquei aqui. Desconfio de qual seja, mas bora fazer o seguinte. Você fala um, eu vou te falar se eu assisti ou não, você fala o que você acha, eu vou falar o que eu acho. Talvez a gente discorde, talvez a gente concorde, mas acho que tá valendo. Você pode começar. Cadu, eu vou indicar um filme que todo streaming pra mim sempre indicou e eu sempre enrolei pra ver, mas esse ano eu tirei um dia pra fazer isso. Então peguei um domingão e fui assistir Sérpico, que é um filme dos anos 70 do Al Pacino. Pra resumir, é um policial infiltrado que trabalha em Nova York e ele tenta trabalhar de forma honesta numa corporação policial totalmente corrupta e que não privilegia nem respeita o policial honesto. Então ele tem que, além de trabalhar infiltrado dentro de um contexto de drogas dos anos 70, ele tem que ter medo daqueles que são os chamados companheiros dele. Então é um filme pesado, tenso, que você vê o tempo todo ele com medo de trabalhar, tanto internamente quanto externamente, porque ele não pode confiar em ninguém. É um clássico, é um filme muito bom. Não é um filme necessariamente de ação, que você vai ver ali, por ser um filme policial, você não vai ver troca de tiro, violência, mas você vai ver o tempo inteiro essa tensão que é o cara trabalhar dentro de uma delegacia e não poder confiar em ninguém. Porque a qualquer momento, qualquer amigo de trabalho pode ali prejudicar e tirar a vida do cara. Então é um filme pesado, tenso, mas ao mesmo tempo é um filme que não tem ação física. Você vai ficar o tempo inteiro na tensão que é o dia dele nessa vida de policial infiltrado dentro de uma delegacia totalmente corrupta. Cara, eu vou confessar que eu sei qual é esse filme, mas eu não tenho certeza se eu já assisti. Eu acho que não. Pra começar, eu nem sabia que... Sério, Não, você de quem é o filme? Al Pacino. Eu não sabia que o Al Pacino já dirigiu o filme, tá? Isso aí que você disse é tudo burrice. Ele é o autor principal desse filme. Ah, então ele não é o diretor. Não. Esse filme saiu depois do Poderoso Chefão, quando ele era ali um ator que estava começando, não tinha muito crédito. Mas depois do Poderoso Chefão, num período ali de 70, nos anos 70, começo dos anos 80, você vai ver muita coisa boa do Al Pacino, porque ele virou ali o queridinho de Hollywood. Então, nesse período, tem muita coisa boa dele. Então, depois do primeiro Poderoso Chefão, veio Sérpico, veio um outro que tá aqui na minha lista, que é Um Dia de Campo, que eu vou falar também. Então, tem muita coisa boa ali, que você pega ali um período de 10 anos do Al Pacino, que é esse período logo depois do primeiro Poderoso Chefão. Boa, boa. Eu confesso que eu vi muitos filmes do Al Pacino por causa da minha mãe. Minha mãe sempre foi uma grande fã de cinema. E na época dela, ela alugava aquelas videocassetes, tinha lá o cadastro e trazia. Então eu assisti muito filme bom nessa época. Extremamente violentos, eu não poderia assistir, mas minha mãe deixava eu assistia junto com ela. Então tá valendo. Absurdo. Mas, Leandro, vamos fazer assim. Você já comentou o segundo filme? Manda ver. E aí depois eu falo dois.
O Sérpico é um filme baseado, né, até certo ponto, em fatos reais, mas esse segundo também é um filme de mais ou menos desse período, também baseado em fatos reais, tá? Que é Um Dia de Cão. O filme começa com um assalto, tá? 2 sujeitos entram no banco e fazem um assalto com reféns. Também é um filme que não tem uma violência física. Tá, mas é um filme que hoje, principalmente por contexto de hoje, de vários temas que são discutidos, tem muita relevância. Porque quando você descobre o que motivou o assalto, tá, que eu não vou falar aqui, você vai ter que assistir, ele não é, o Al Pacino, que é o ator também principal desse filme, por coincidência, ele não é um assaltante comum, a motivação dele não é dinheiro. Tem uma história ali por trás, tem todo o contexto na vida desse cara, e ele tá fazendo isso por uma questão bem mais particular, tá? Uma questão familiar dele. Então, vale muito a pena. E o que é mais legal ali, quando você descobre que essas pessoas realmente existiram, essa história aconteceu. Um Dia de Cão é um assalto que foi televisionado com reféns. E aí, o que mais impressiona é quando você descobre o que tem por trás ali de cada pessoa que está envolvida nesse assalto. Então, vale muito a pena Um Dia de Cão, também com o Al Pacino. Cara, esse filme eu já vi, mas faz assim muito, muito tempo. Vacilando aí, foi na época da minha mãe também. A minha mãe deixa. Cara, você tá vendo bastante filme clássico. Acho que já fica muito claro aí que o Leandro adora os filmes assim mais classicão do cinema, então acho que ele sempre vai trazer aí alguma coisa muito boa, que eu concordo, tá? Vale muito a pena assistir, são filmes que, pra quem curte cinema, tem muito contexto, tem muita história ali, e são filmes que, esses dois eu tenho certeza, influenciaram muitos outros filmes dali pra frente. Minha vez, então. Eu não sou assim tão clássico quanto você, tá? Mas sim, eu tenho uma lista de filmes atrasados. O primeiro filme que eu assisti esse ano foi o famoso Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Pra mim, até então, até agora, tá? Metade do ano de 2023 foi a melhor coisa sobre o multiverso que eu já assisti no cinema. Eu não sabia que havia essa febre toda. Claro, a gente tem aí Marvel, que já tocava muito no assunto e deixava claro que seria algo que eles iam comentar muito nessa nova fase deles. Mas, eu vou dizer, Marvel não chegou nem perto do que esse filme entrega. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E pra mim, é um filme obrigatório. Tem que assistir. Eu amei demais esse filme. Vou te falar que eu não vi esse, Cadu, mas tá na minha lista, tá? E tudo que eu vi, né, de outros que são chamados de especialistas falando de cinema ou até de física mesmo, é o filme que mais respeita essa questão de multiverso. Tem uma lógica mais aceitável, se isso realmente fosse possível, se é uma possibilidade. Essa versão desse filme é a que tá mais aceitável ali em todos os conceitos que tem. Então, tá na minha lista. Assim que eu terminar uma porrada de outras coisas que estão ali na minha lista, eu vou colocar ali também. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Leandro, assiste esse filme, cara. É sensacional. Eu enrolei pra assistir e me arrependi. Eu queria ter visto no cinema. Mas valeu. Nope. Eu vi ali na primeira semana de janeiro. Tive que alugar. Não tinha nenhum streamer. Depois, eu acredito que saiu. Já tem no streaming grandão, famoso que tem. Já tem. Então, assista. Toma vergonha na sua cara e assiste esse filme. O segundo filme que eu vou comentar aqui também é um filme que eu acredito que ele é do ano passado, tá? Ele é o Drive My Car. Minha lista eu também acho que é do ano passado, mas esse eu só não vi ainda porque eu ainda não tive acesso, eu não consegui. Eu não sou mais assinante do streaming que tem ele, mas eu vou voltar. A gente pode falar o streaming, tá? Um dia a gente consegue um patrocínio aí, quem sabe? Mas pode comentar. Foi o Mubi? O Mubi. Aliás, foi uma das coisas mais tristes da vida quando eu cancelei o Mubi, o e-mail que eles me mandaram de por que você tá fazendo isso? Você sentiu mal? Mas eles me mandaram um e-mail que eu realmente partiu meu coração. Eu me senti fazendo uma coisa errada naquele dia. Cara, eu caí no golpe dos 7 dias, tá? Eu só queria assistir um filme de graça. E aí eu nunca mais cancelei. E eu confesso que recentemente eu não tô assistindo tanto o Mubi. Tô tentando ver uns filmes menos cabeça pra eu não fritar meu cérebro também. Porque lá tem muito filme que é um filme pra você pensar demais, pra você sentir e viver. E às vezes eu quero uma coisa mais pipoca. Mas o Drive My Car, ele traz uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é fugir da cena Hollywood. Então, ele é um filme que não é de Hollywood, não é um filme americano. Ele foge muito do formato que a gente tá acostumado quando a gente assiste. Em japonês, coreano? Eu não lembro mais agora, faz muito tempo que eu vi, mas é japonês. Se não for, depois a gente corrige aí. Cara, ele é um filme que ele fala sobre luto, sobre a solidão, e de uma maneira muito, muito diferente. Você acompanha ele numa jornada, ele não tá buscando uma redenção.
ele tá apenas lidando com isso, de certa forma, evitando lidar com isso, talvez. Eu achei sensacional. É um filme longo, mas é uma das coisas mais bonitas aí que eu assisti nos últimos tempos. Tá facilmente aí provavelmente no meu top 10 aí do ano, ele vai estar ali entre os 5. Leandro, Já que você falou do MUBI, eu vou falar o último filme que eu vi lá, também baseado em fatos reais, em um livro, tá? Pra quem também gosta de filmes baseados em livros, histórias reais. Aliás, os 3 que eu tenho aqui são baseados em histórias reais. Eu vou falar do Escafandro e a Borboleta. Tá, esse filme é pesado, é muito bom e é baseado num livro de um cara que sofre um acidente e aí ele perde os movimentos e aí você acompanha toda a trajetória dele. É um filme que vai e volta no futuro, passado, presente. No futuro, não, né? Nope. Mas você vê ali presente, passado, e você acompanha a história dele. Era um cara que tinha uma boa vida, era um diretor de revista famosa, que vivia com modelos, bebidas, anos 90, e de repente ele se vê numa cama mexendo só os olhos, e dependendo de pessoas. E mesmo assim, o livro, que é baseado na história dele, ele escreve esse livro nessa época. Então eles mostram até um método em que ele dita, piscando os olhos, e uma pessoa vai escrevendo. Então aquilo ali é bem tenso, bem pesado de assistir. E você vê um cara que revisa toda a vida dele e repensa toda ali dentro de um hospital. Então é um filme pesado, mas é muito bom também. Não sei se ainda tá no catálogo do MUBI, tá? Mas tô me perguntando se vai ter um filme que não seja pesado na sua lista aí, tá, Leandro? Mas bora lá. Eu vou trazer aqui também Homem-Aranha através do Aranhaverso. Esse filme ele conseguiu fazer uma coisa que poucos filmes conseguem, que é, ele consegue ser melhor que o primeiro. Filme excelente, gostei demais. Eu já amo aquela animação, toda a parte artística do filme, mas a história também, ela é muito, muito boa. Vale cada minuto. Eu assisti com o meu filho no cinema, então fui no cinema ver esse filme, eu não esperei ele sair no streaming. Eu só vou trazer um momento que esse filme conseguiu fazer, que era eu na minha poltrona, o meu filho na poltrona do lado, os dois inclinados pra frente, com a pipoca na mão, sem mastigar e sem piscar, assistindo o filme. Eu dei uma olhadinha pro lado e tava igualzinho, assim, e achei, pô, caraca, esse filme pegou o pai e pegou o filho, tá ligado? É um filme maravilhoso. Você chegou a assistir, não? Cadu, esse daí é um dos que estavam na minha lista que eu vi também. Acho que é o único que a gente viu, né? Da minha lista e da sua. Eu também vejo muito filme com a minha filha, cinema direto. E esse é um... Mas não foi no cinema. Foi no cinema. Boa. Tá, então eu vou... Quando tem filme que eu gosto, às vezes eu vou 2, 3 vezes por mês no cinema, se dependendo. E na maioria das vezes é com ela. Eu tenho uma filha adolescente, então ela desde criancinha, ela adora Homem-Aranha, ela não brincava com bonecas, ela brincava com o boneco do Homem-Aranha. Então a gente foi ver, e também a mesma coisa, Cadu, ali silêncio total, todo mundo assistindo. A gente só ficou ali com o problema que a gente pegou uma excursão de um time de uma escolinha de futebol no mesmo dia, então tinha uns 40 moleques na poltrona de trás, conversando e passando pipoca um pro outro. Fora isso, ali a experiência desse filme foi muito boa. Pode crer, Leandro. É um tema bem polêmico, inclusive. Tá rolando uma movimentação muito forte sobre essa tendência que as pessoas estão de ir ao cinema e ficar mexendo no celular, ficar conversando. Que tristeza. Galera, cinema é pra ver um filme, pra viver aquela experiência. Deixa o celular pra depois, deixa pra fofocar, deixa pra fofocar depois. Sem querer ser chato. Cinema não é pra namorar, não é pra mexer no celular, não é pra ficar passando pipoca, fazendo piquenique. É pra assistir o filme, campeão. Você tá brabo? Leandro, antes de eu casar, né, quando eu era solteiro, e aí outras namoradas que eu tive, eu trabalhei ali na região da Paulista, e uma coisa que eu fazia muito eu saía do trabalho, em vez de ir pra casa, eu comprava o ingresso, desligava o celular e assistia um filme sozinho no cinema, porque eu não queria ninguém tentando me beijar na hora do filme. Eu queria ver o filme. Esse era o pedido que eu dava, ir no cinema sozinho, assistir um filme sozinho. Mas hoje eu vou com a minha família. Mais ou menos. Dificilmente eu vou sozinho. Às vezes eu levo meu cunhado junto. Cadu, eu tive uma namoradinha quando eu era jovem. Faz tempo. Que aí, logo quando a gente tava se conhecendo, ela marcou um cinema. Fomos no cinema. Ela ainda deixou eu escolher o filme. Ah, não, pode escolher você. Eu escolhi Bastardos Inglórios. E ainda sentei e assisti o filme inteiro em silêncio. Mas é um puta filme. Filme bom. Filme ótimo que eu não vi no cinema, mas eu já assisti pelo menos umas 2 vezes. Leandro, qual é o próximo aí da sua lista? Agora eu vou falar um pouco de atualidade, pra você não pensar que eu só falo agora de filme antigo, de filme ali pesado. Esse também é pesado, mas é um outro tipo de pesado. Eu tô falando de John Wick 4.
É um filme que, se você juntar todo o diálogo dos 4 filmes, dá 5 minutos. Mas eu vi os 2 últimos no cinema e foi uma das melhores experiências que eu tive de cinema esse ano. Realmente, o filme entrega o que ele tem que entregar. Então, se você vai assistir John Wick esperando complexidade, profundidade de personagem, você não vai encontrar nada disso. Pouco diálogo, são quase 3 horas de tiro. Muita porradaria. A história, se você pensar no universo de John Wick, ele não faz sentido. É verdade. E não tem um policial naquele lugar. Nunca aparece uma autoridade para pesquisar por que tem tiroteio em Roma, em Paris, em Nova York, no meio do dia, e não acontece nada com ninguém. Mas é tão bom que você não se importa. Não precisa de ninguém. Você só quer ver aquilo ali, como que vai acabar, como um cara sozinho vai pegar um lápis e matar 40 pessoas, e é isso que você quer ver. Então, pra quem gosta desse tipo de coisa, John Wick 4 foi a melhor experiência que eu vi ali de filme sem sentido, mas que tem muita porradaria. Cara, a gente vai discordar aqui, hein? E eu tenho que admitir que talvez eu não tenha visto John Wick da maneira certa, mas eu não gostei tanto do último filme, do filme anterior. E esse filme, ele é muito bom, mas ele podia ser mais curto. Eu me canso um pouquinho, metade pro final. O Jolly, ele já parece que não se machuca, embora ele caia toda hora, né? Suba escada, cai da escada, sobe escada, cai da escada. Cadu, você não percebeu no primeiro filme, tá? Quando o primeiro cara, aquele mafioso que ele matou, que John Wick é um homem de propósito. É obstinado. Quando você entende que um homem de propósito e obstinado pode fazer, você vê que faz sentido ele não morrer depois de acontecer tudo aquilo com ele. Então, um homem de propósito e obstinado suportaria aquilo. Discordo, continuo discordando. Mas assim, ele podia ser uns 15, 20 minutos com menos propósito, tá? E terminar um pouquinho antes. Mas em qualidade, a ação é maravilhosa, tudo é muito bom. Roteiro, John Wick não é um filme pra você ficar olhando muito pro roteiro. Eu só considero que foi um filme longo demais. Mas, ok, tá na sua lista, eu respeito. Eu daria 4 estrelas, eu não daria 5. É a minha opinião. O que acontece é que eu fiz um dia inteiro de rolê maluco aí com meu cunhado. Então, o rolê dos meninos, né? A gente saiu, foi beber lá no centro, tomou ali muita cerveja lá na Galeria do Rock, em outros bares. Andou bastante ali pelo centro, que é uma coisa que a gente gosta de fazer. Caso você esteja escutando esse podcast em outra cidade, outro estado, a gente tá falando de São Paulo, capital. Então o Cadu tá falando da Galeria do Rock, que fica aqui em São Paulo. Clássica Galeria do Rock, quem não foi, vai, tá? Mas cuidado com a carteira aos arredores ali, tá bom? Não vai ter John Wick pra te defender lá. Próximo filme da minha lista, clássico. Já um clássico, eu diria. Mas um filme que me fez esquecer o único filme ruim desse diretor, que eu sou fã pra caramba, que é... Primeiro eu vou falar o filme ruim, tá? O filme ruim dele é o Tenet. Não gosto desse filme. Eu acho ele horroroso. Cara, ele promete muito, o trailer é maravilhoso, mas o filme eu acho ele... não gostei. Mas o Nolan, né? Ele volta com um filme maravilhoso, que é o Oppenheimer. Pronunciei certo, Leandro? Baseado no meu conhecimento, é isso aí, cara. Eu também não sei te dizer, não vou te corrigir. Se você conseguir. Sou péssimo. Que tristeza. Oppenheimer é um filme extraordinário do Nolan, com uma trilha sonora de efeitos sonoros excelentes. É um filme que eu diria que tem que assistir no cinema, é obrigatório. Eu já levanto a bandeira que eu ainda não assisti Barbie até esse momento, por isso estou citando apenas Oppenheimer. Mas provavelmente vou gostar de Barbie. Mas focando em Oppenheimer, ele é um filme que o cinema inteiro ficou em silêncio. Eu fiquei ali o tempo inteiro inclinado, meu coluna não tava doendo. Mas, pô, tem uma cena, cara, que ele faz um... Eu não vou dar spoiler, fiquem tranquilos. Mas tem uma cena em que o som vai subindo numa crescente, de repente corta o som. É totalmente silêncio e o cinema tava totalmente em silêncio. E é, assim, extraordinário. É uma das melhores coisas do Nolan depois de Interestelar. Temos questões sobre Interestelar, eu amo esse filme. Um dia a gente vai falar aqui, né, Leandro? Interestelar é bom, mas eu não colocaria em nenhuma lista que eu fizesse. Ah, não, a gente vai brigar ainda sobre isso, mas deixa isso pra outro episódio. Eu já tô no meu 4º filme, Leandro, e você? Eu acho que eu tô no quarto também, Cadu, mas eu vou falar agora de um filme do Netflix,
tá? Que ó, eu gosto muito de filme antigo e principalmente filmes de Segunda Guerra. Então, esse é da primeira, mas é um filme que chamou muita atenção, que é um filme alemão, é um remaker, na verdade. É Nada de Novo no Front, é um remake de um filme antigo. Não sabia. Tá, um filme alemão que fala ali daquela guerra de trincheira da Primeira Guerra. Então você vai acompanhar aquilo que a gente sempre vê nos livros, de alguns documentários que você vê no YouTube, em preto e branco, mas você vê aqui, ali, o que era a vida de quem vivia numa trincheira atolado na lama e sangue, sujeira, comida estragando, rato, chuva e estático por meses e anos nessa situação. Você acompanha ali a visão de um dos soldados ali e, mais uma vez, é um filme pesado, não tem ação física, mas você vai ficar ali o tempo inteiro acompanhando o que é passar por uma guerra e ver que uma pessoa que tá numa situação daquela passa de dificuldade, independente do lado que ele tá lutando, tá? Isso que é interessante, esse filme é bom por isso. Não é um filme, por exemplo, como o Rambo, que você tem um mocinho que tem que salvar ali um país, umas pessoas e sai matando. Você acompanha e você não vê ali o lado do bonzinho ou do mal, você só vê a situação das pessoas que estão envolvidas na batalha. Então você vê que não existe o vencedor nem o perdedor, você só vê que sangue é derramado e algumas pessoas ficam atoladas nele. E é o que mostra esse filme. Então, ele é muito bom, desde que você goste desse tipo de contexto, de área histórico, filmes de guerra e um filme mais realista, tá? Não é esse tipo de filme que um cara tira uma granada nos dentes e sai gritando com uma faixa na testa. É um filme mais histórico e para quem acompanha ali esse contexto de Primeira e Segunda Guerra é muito importante assistir. Então, Nada de Novo no Front. Até recomendo ver o primeiro, se eu não me engano esse é o terceiro filme. Eles falam muito bem do primeiro, o segundo não, nem tanto. E esse Nada de Novo no Front é um filme que também parece que a crítica, os especialistas ali, todo mundo gostou, falou que é tão bom quanto o primeiro. Então recomendo esse filme, Cadu. Cara, eu não assisti ainda, você me indicou, mas eu tenho um probleminha com filmes de guerra, cara, porque eu fico muito revoltado. Eu ainda vou assistir esse filme porque eu acho que ele recebeu até indicação. Ele foi indicado, Oscar. foi indicado a melhores filmes também? Eu não lembro a categoria, Eu acho que melhores filmes. mas ele tava em mais de uma, se não me engano, mas ele tava. Bacana, bacana. Eu ainda não assisti, não tive a oportunidade. Tá na lista, eu vou assistir. Cara, eu vou te falar, o último filme da minha lista, que para mim foi o melhor filme que eu assisti esse ano. O nome do filme é After Sun. Ele é o primeiro filme da Charlotte Wells. Posso ter errado, mas acredito que esse é o nome correto da diretora. Primeiro longa-metragem dela, e esse filme já foi indicado ao Oscar de melhor filme do ano de 2022. Ele é um filme do ano passado, só assisti esse ano, também assisti no começo do ano. E eu levei esse filme comigo por uns 2 meses, assim, eu não parava de pensar nesse filme, de ficar processando o que ele tinha a dizer, e da maneira muito delicada e bacana que ele faz isso. After Sun, ele é um filme sobre as memórias da Sophie, a protagonista, e você acompanha ela tentando recuperar algumas lembranças pouco fragmentadas que ela tinha, a partir de gravações que ela tinha, e aí ela vai, com a experiência dela de adulta, entendendo esse momento dela quando ela era criança, que foi uma viagem que ela fez com o pai dela, e cara, é sensacional. Eu choro assistindo o filme, e esse foi um filme que eu chorei muito. E eu chorei muito depois também pensando nele. Vamos ter um episódio aí só de filmes que é pra você chorar. Eita. Tá? 5 filmes que eu chorei no cinema, chorei assistindo em casa. Eu não consigo imaginar você chorando, Leandro, mas beleza, eu tô curioso, tá? Com essa conversa a gente vai ter que ter ela. Mas After Sun é um filme que tem até uma música que toca que quando eu escuto, fui no show recentemente, tocou essa música e eu já tava querendo chorar, eu já tava molhado assim, pensando no filme. Assistam After Sun. Não, por acaso esse filme também tá no MUBI, tá? Então tem pelo menos 2 filmes aqui na minha lista que tá no MUBI. Cara, só assinem o MUBI. 2 seus, um meu. Então, O Escafandro e a Borboleta, Drive My Car e After Sun. After Sun. Todos do MUBI. Todos no MUBI. Vale muito a pena o MUBI. Pra ver filme bom ali. Melhores streamings. Stars, HBO e MUBI. É onde você vai achar ali aquela coisa não tão blockbuster, mas uma coisa mais antiga, uma coisa mais ali cabeça às vezes, pra chorar, pra pensar. Nesses 3 você vai achar esse. Eu não assisto tanto o Star Plus, tá? Mas eu uso muito o HBO. Tenho assistido bastante coisa no MUBI. Mais ou menos. É isso, são filmes que a gente gostou, são dicas que a gente vai deixar pra vocês. Se você já assistiu, comenta, compartilha com a gente o que vocês acharam. Manda sua lista também, lembrando que essa é uma lista baseada unicamente na nossa experiência e na nossa opinião. Então,
compartilhe a sua também. Não existe certo e errado. Pode ser bom, pode ser ruim. A sua experiência vai mudar, a minha também. Então é isso, pessoal. A fonte, lembrando, a fonte é sempre as nossas cabeças, Que não é muito porque confiável. baseado no que a gente sabe e conhece, que não é muito. Então, até mais. Até a próxima. Acabou a bagunça.